Olá, sou Mário Marchetti, diretor-geral para a Cinti para a América Latina. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio da trilha de conteúdo Mercado e Liderança, do podcast Smart Conversations, o seu bate-papo inteligente em 30 minutos. Hoje está aqui conosco o Fernando Stelli. Oi, Fernando, tudo bem? Oi, Mário, tudo bom? Tudo Obrigado, jóia. obrigado pelo convite. Claro, seja muito bem-vindo. Fernando é CEO da Delente, fintech que vem inovando o mercado de crédito para PMEs no Brasil, com soluções baseadas em inteligência artificial e open finance. Com uma trajetória marcada pela inovação, ele também atua como investidor, mentor e conselheiro em grandes iniciativas do ecossistema de tecnologia e finanças. Bastante coisa, hein, Fernando? Bastante coisa, né? É. Mas estamos aí. Que legal. E hoje a gente vai falar de assuntos super bacanas. IA, Open Finance, evolução do atendimento digital no setor financeiro. Acho que muita gente que está nos escutando vai querer conhecer um pouquinho mais, né? Vamos lá. Vamos. São assuntos complexos, mas a gente se esforça para tentar deixar simples. Com certeza, com certeza. Poxa, e todo mundo quer saber de primeira, né? O que afinal é o Open Finance? Bom, vamos lá. Open Finance, ele começa pela etimologia da palavra, finanças abertas. Então, começa por algo que vem de dados e daquela nova estrutura, que é uma estrutura moderna, de que os donos dos dados passam a ser das pessoas ou das empresas, e não mais das instituições. Então, esse é o conceito que está por trás do Open Finance. Então, vamos dar um exemplo, como que o mercado brasileiro, ou como que o Banco Central trouxe essa inovação para o nosso ecossistema financeiro. Você tem um relacionamento com qualquer que seja o banco, vamos dar um exemplo de um grande banco, e o Brasil tem poucos grandes bancos, né? Itaú, Bradesco, Santander, todos esses, eles acumulam os seus dados específicos há anos. Tem gente que tem conta nesses bancos há 15, 20 anos, né? Uhum. Eh, a partir da entrada do Open Finance, esses dados, eles passam a ser seus, e não mais da instituição. Óbvio que a instituição, ela mantém uma cópia, porque ela precisa operar com esses dados, mas quando você quiser, você manda para quem você quiser, dentro do ecossistema regular. Então vamos lá. Você tem um relacionamento de anos com o Itaú e de repente você quer passar isso para o Bradesco. E você, a partir de um clique, dentro da estrutura da jornada do Open Finance, que depois eu vou falar como ela se confunde com o Pix também, porque tá tudo junto e misturado Ah, que em algum legal. momento. E você pega todos esses dados de histórico seu e passa para uma outra instituição. Aí vem a pergunta, para quê? Né? Para que inventaram o Open Finance? Bom, primeiro, o Brasil é um país de concentração bancária, né? Aquela Nossa. coisa, 4, 5, 6 bancos dominam 80%, o famoso 80-20 ali, né? Então, dominam o mercado financeiro. Diferente de outros países mais evoluídos, como o exemplo dos Estados Unidos, que Uhum. tem milhares, né? Tem mais de 1.000 instituições Sim. financeiras. Então, isso cria um processo competitivo reduzido, por quê? Porque quando você começa a operar com uma nova instituição, essa instituição não sabe nada de você. Então, como que ela vai te fazer um novo produto ou serviço de crédito com preço diferenciado? Ela não sabe nada. Só que você é uma pessoa única enquanto pagador de conta, enquanto Sim. detentor de investimentos, né? Assim, não importa o banco que você esteja, você vai ser um bom ou mau pagador. Então, para tirar essa fricção, né, de, poxa, eu não te conheço, eu vou ter que operar com você em alguns anos para entender que é você, o Banco Central criou o Open Finance porque você fala, tá bom, você não me conhece, então agora você vai me conhecer. Pega todos E esses muda. dados Muda. Aham. e me analisa. Vê se eu sou um bom pagador, vê se eu tenho bons investimentos e, a partir disso, me ofereça produtos melhores e mais barato. Claro, No claro. E sentido facilita porque muito, muito a vida dos seus clientes, né? Não precisa transferir de maneira manual de alguma coisa assim. e o que o Banco Central quer no final do dia, o Brasil, além de ser um país de alta concentração, é um país de juros altos. Sim. Então, é uma forma de tentar pressionar o mercado para reduzir juros, porque os bancos começam a brigar de igual para igual e o dado não passa a ser mais aquele negócio que é uma fortaleza que só eu tenho. Então, agora, como o dado não é mais a instituição, é seu,
você manda para quem você quiser, e aí esse novo banco pode fazer uma análise interessante lá em cima disso aí, e te dá um produto e serviço melhor e mais barato. Não, perfeito. Isso daqui o Brasil, eu vejo que com essa tecnologia, com o Pix, você tinha comentado, está na vanguarda nesse tipo de transferência de informação no setor financeiro. O Brasil sempre na ponta das tecnologias financeiras aí pelo mundo, né? E hoje a gente está vivendo um mundo repleto dessa evolução, ou até revolução da inteligência artificial, né, Fernando? Sim. Então eu queria saber de você, como que a inteligência artificial tem sido usada para melhorar a experiência dos clientes do setor financeiro? Open Finance por si é um negócio de dados, e é um negócio não só de dados, mas de grandes dados, que traduzindo é o famoso Big Data, né? É um Sim. negócio de Big Data mesmo, porque a gente tem o nosso. Depois eu vou falar um pouco da Deland, mas a gente atua com PMEs, né? Com PMEs até médias grandes ali. Uma empresa média que tem um volume, assim, que tem, sei lá, dezenas de milhares de clientes, que tem bastante cliente pulverizado e que atua ali, pega os últimos 5 anos de uma transação financeira de uma empresa dessa, às vezes tem 5, 6, 7, 8, 9 contas. Quando você junta tudo isso, uma empresa parecida com essa gera que a gente chama de 180 tabelas de banco de dados, assim, agora estamos falando um Uhum. assunto um pouco mais técnico, né? Mas tabelas, né, que são espaços lá no banco de dados, com milhões de linhas, às vezes dezenas de milhões de linhas. Então, esse é um problema de dados, esse é um problema de Big Data, né? Esse é um problema de Analytics, que se Sim. chama. Então, a hora que você soma tudo isso, a forma mais inteligente. Hoje, a forma de você resolver esse problema é com inteligência artificial. Claro. Porque o volume é muito grande e se você for fazer manual ou fazer queries, né, fazer pesquisas, etc., manualmente, você não vai ter resultado. Então, a inteligência artificial, ela meio que anda junto com o Open Finance. Porque o Open Finance, como é um problema de grandes quantidades de dados, então as duas coisas casam muito bem. E aí a gente depois pode dividir da inteligência artificial generativa, que é essa mais nova, de 12 anos, né? 2 anos para cá teve uma grande revolução. E a gente pode começar a falar da inteligência artificial mais clássica, do conceito de machine learning, né? Sim. Tipo, então eu analiso esse dado para fazer insights, para eu saber se aqueles dados, que tipo de insight ele me traz, que tipo de informação relevante ele traz para eu fazer negócio. E aí a generativa é aquela inteligência artificial que cria coisas novas e que a gente chega, inclusive, nos chatbots ou na forma de atender. Então você Ah, usa esses dados para atender de forma diferente. não, Então, esse é um ponto que eu queria até explorar com você. Se torna um serviço muito mais personalizado para o cliente final, total, né? total. Chegando até, acho que agora o mercado está muito em linha com a hiperpersonalização, né? Esse é o Então, termo. exatamente, você pega essa quantidade de dados, colocando a inteligência artificial e conversando com o seu cliente, ou por chatbot, ou por outras tecnologias, de maneira personalizada, aumentando, no final do dia, a satisfação dos clientes. É isso, né, É Fernando? isso, é isso. Ó, é isso que eu queria também entrar um pouquinho nessa parte digital, né? Porque a transformação digital traz ainda muitas oportunidades e também desafios, né? Então, quais são os principais obstáculos para as empresas que querem inovar no atendimento financeiro? Bom, inovar sempre traz um risco, né? Você está lidando com algo novo, algo que ainda não foi feito. Então, inteligência artificial entrou no hype, aquele negócio, né? Tem gente fazendo porque tem que fazer. E aí que vem um grande problema, porque no fundo tem que ser feito. Você tem que resolver um problema de negócio, né? Não fazer inteligência artificial porque eu quero. Não, É. beleza, tem que ter um problema de negócio. É, E a gente está envolvido muito com isso e acompanhando todos os dias. A velocidade que está mudando está absurda. É um Tá impressionante, né? absurdo. Toda semana É é uma coisa nova. coisa nova, é aquilo que você aprendeu já não é mais, é o framework que você está usando é outro. Tá tendo uma briga muito grande. Vocês viram recentemente, né? OpenAI, depois DeepSeek, aí veio a China, aí depois veio o Google com uma solução muito boa, e aí os desenvolvedores usam esse, depois usa aquele, aí quando aprende esse já tem que desaprender para usar aquele outro. Então, esse é o maior desafio que eu acho, e a gente está passando por ele. Uhum. Não dá tempo de aprender, porque infelizmente, a gente não tem a velocidade da inteligência artificial, né? A gente ainda é natural, ainda. Ai, é. E quando você fala das fases, né, da inteligência artificial,
que vamos falar das 5 fases, né? Porque dizem que um dia nós vamos chegar no AGI, Exatamente. inteligência artificial geral, que vai ser aquela grande super inteligência que ninguém sabe direito o que é, mas vamos falar das 5 fases, né? Quando veio o chat GPT, ele trouxe a primeira fase, que é aquela fase de chatbot mesmo. O que o chat GPT fez? Parece, hoje olhando para trás, parece algo simples, né? Mas ele leu, por exemplo, o que um ser humano levaria 150 anos lendo 8 horas por dia. Nossa. Tudo que tem no mundo ele leu, né? Tanto que eles fazem da fase do treinamento da inteligência artificial. Joga um monte de informação lá e ele lê, né? Só que diferente do ser humano, ele lê e grava. A memória dele é melhor que a nossa, porque Com a gente lê e certeza, a de esquece. eterna vai ter alguém. A gente lê e esquece, né? Ele não, ele lê e guarda. É. Então, beleza, fase 1, ChatGPT. Fase 2, começou um negócio chamado reasoning, né? Vamos traduzir isso como raciocínio, que vem do paper lá Chain of Thoughts, né? Que é o Let's Verify Step by Step. São termos em inglês dos papers, dos pesquisadores, que fala, ela começou a quebrar o problema em vários pedacinhos e entender o que ela mesma estava escrevendo e chegar numa solução mais raciocinada, assim, mais perto como o ser humano faz, porque você quando pega um problema grande, você Sim. quebra ele e vai tentando entender. Aí o 3, que é a fase que nós estamos agora, que é a fase dos agentes. Você deve estar ouvindo falar muito de agente, Sim, agente para isso, agente para sim. aquilo, né? A web é de agente, que o SaaS vai morrer, que o software as a certo vai morrer, que agora é agente. Então nós estamos no agente. O agente, qual a diferença do agente para o GPT? É que o agente ele passa a fazer tarefas. Então a diferença é que assim, antes ele só sabia escrever. Agora ele escreve e ele executa tarefas. Então ele pode entrar num site, comprar uma passagem aérea para você e te devolve, e sobe, pega dados, joga no Excel, analisa. Então ele faz tarefas, o que começou a tirar, né, emprego daquelas tarefas repetitivas. Sim, sim. Não é que começou a tirar, né? Ele começou a fazer esse tipo de trabalho e as pessoas estão aprendendo, né, a lidar com esse tipo de agentes, né? Aí depois dos agentes, que é a fase que nós não chegamos ainda, e essas fases a gente não sabe quanto vai demorar, mas essas 3 que eu falei é de 2022 para cá. Nossa, muito rápido. O ChatGPT, né, Absurdo. é muito recente, então, mas a próxima a gente não sabe quanto vai demorar. A próxima é o que eles estão falando de quando esses agentes e toda essa AI, ela vai conseguir meio que se autorreplicar no sentido de fazer código e fazer uma nova dela, Sim. né? E começar ela a ser, eles chamam de inovador. Então é um agente inovador que, por enquanto, ele só executa aquilo que você pede, mas essa fase próxima, de repente, ele vai começar a ter ideias e Com inovar. certeza, com certeza. Sabe o que eu estou pensando aqui? Será que a gente vai ter o Jarvis do Homem de Ferro, onde você vai estar parado, pede qualquer A ficção coisa? científica é boa. Ah, você tá certo, né? E aí, depois disso, a fase 5 que eles falam que daí não é mais um agente, que é como se fosse um operador, que é mega inteligente, mas vai ser organizações. Então, você imagina uma organização de AI. É isso Eu que não eu. sei nem. É, A gente não consegue não imaginar. consegue. Mas é uma empresa que é Uma só ter empresa só robô. de IA. É uma loucura total. Mas Vai, imagina que isso pode acontecer mesmo, né? Porque a evolução era tão crescente, tão rápida, é uma exato. onda forte. Então, de repente, isso pode acontecer. O Pode ser que um departamento, pode depois ser um uma empresa, né? departamento. E o que eu acho é o seguinte, isso traz por outro lado, uma preocupação muito grande, que é, o tema da segurança e confiança das informações, né? Eu acho que esse é um ponto fundamental, e principalmente para a área de finanças, né? Então, quando a gente fala de finanças, um dos pontos mais sensíveis, como eu falei, é a segurança. Na sua opinião, como garantir privacidade e proteção de dados nessa era Tá. que estamos vivendo? Bom, o Open Finance, ele resolveu by design, vamos falar assim, o assunto segurança. Foi amplamente discutido pelo Banco Central, junto com o mercado, né? O nosso Banco Central, todo mundo que é do ecossistema financeiro aplaude o nosso Banco Central, porque realmente eles inovaram de verdade, assim, e não saíram jogando regra no mercado. Chamou o mercado, chamou as associações, chamou quem está lá na ponta e falou: vamos discutir a melhor forma. Uhum. O Open Finance levou um tempo para resolver, mas resolveram de uma forma bem eficiente, mas para resumir, primeiro, a chave é sempre do usuário. Então você lá tem a sua conta no Itaú, no Bradesco, no Santander, qualquer bom no Nubank, Uhum. a chave é sua. Então, assim, cuide bem dela, né? Né? Qual a chave da sua casa, né?
você não pode dar para um bandido, você não pode perder, você não pode, senão alguém pode entrar na sua casa. Então a Claro. chave é sempre sua. E quando você autoriza, você chega lá pro Nubank e fala, olha, pode mandar meus dados para o Itaú? Quando você dá essa autorização, ela acontece sempre em ambiente regulado, regulado mesmo, é Uhum. instituição para instituição, debaixo de um arcabouço mega seguro do próprio Banco Central e do nível de segurança dos grandes bancos, que é regulado e visto ali, olhado de perto pelo Banco Central. Então, assim, é mega difícil conseguir licença. A Delend é uma empresa que tem licença para operar no âmbito do Open Finance e do Pix como iniciação de pagamento. Demora para você conseguir uma licença, não é do dia para a noite. Uhum. Muitas vezes você tem que trazer grandes advogados ali para te ajudar no todo burocracia. Uma vez que você consegue, você entra num ecossistema de tecnologia mega controlado, com chave de criptografia, que a criptografia é um termo mais técnico, mas para quem não sabe, é uma forma de você transportar dados, mas no meio do caminho aquilo é tudo embaralhado. Se alguém conseguir pegar no meio do caminho, ele vai ver um monte de coisa embaralhada, porque só as duas pontas que conseguem Sim. desembaralhar, né? E, e no fundo é isso, assim, a gente não viu ainda um problema. O Open Finance já tem um tempo de mercado, o Brasil já tem mais de 50 milhões de consentimentos. 50 milhões. 50 milhões, se você É um pegar número assim, considerável. né, pegar a população inteira, pegar o pessoal que é mega ativo economicamente, né, nós não temos 200 milhões de pessoas que Sim. têm conta em banco e que, né, você tem criança, você tem idoso, então pegar a galera ativa, tem bastante gente que optou pelo Open Finance e tá usando aos pouquinhos e vem crescendo, tá? É mega crescente. Não teve ainda um problema de breach, que a gente fala, né? De falha de segurança, Uhum. de perda de dados, não teve. Tá. Então, agora, como sempre, você tem seres humanos operando. Não, você. Quando você tem ser humano operando, você pode cair numa fraude que é a fraude tipo a do bilhete premiado. Tem gente que cai hoje ainda, né? E eu fico pensando quando vier a computação quântica. Aí vai ser um outro desafio, né? Aí a questão é, computação quântica vai conseguir quebrar a criptografia, mas ao mesmo tempo nós vamos ter que ser rápido para fazer uma criptografia quântica. Exatamente. É uma briga. Adorei essa resposta. É por aí mesmo. Sempre evoluindo. É o gato e o rato ali, um pegando o outro. Se você chegou até aqui, escaneie o QR Code que está aparecendo na sua tela, onde você vai encontrar vários conteúdos e também concorrer a uma consultoria grátis. Legal, vamos já pegando o gancho do futuro, né? Vamos falar um pouquinho do futuro do Open Finance. O que podemos esperar da evolução do Open Finance para os próximos anos e como a comunicação digital continuará impulsionando essa transformação? Tá, definitivamente estamos trabalhando arduamente, porque a gente, por ser regulado, a gente tem um assento lá na INIT, que é uma associação que tem assento no Open Finance, subordinado ao Banco Central. E a gente tem os grupos de trabalho e toda semana discutindo e tentando resolver. E o que precisa ser resolvido, e o Brasil está no caminho de ótimas ideias, é resolver o Open Finance para pessoa jurídica. Ah, Porque o Open Finance da pessoa física, ele está resolvido, aí já é mais, a adesão é mais um problema de produto. Você não vai dar seu Open Finance se você não tiver a contrapartida, né? O número um hoje de banco que soube atuar e que recebe a maior quantidade de dados é o Nubank. então, Nubank. O Nubank é assim, é duas vezes o segundo lugar. Então é um banco mega digital, é um banco bom de usabilidade e que entende, é um banco tem fome de crescimento, então ele entendeu, cara, se eu pegar dados do Itaú, se eu pegar dados do Bradesco, se eu pegar dados dos clientes do Santander, dos grandes, eu vou oferecer um produto mega hiper personalizado, como você falou, e vou conquistar clientes. Então ele entendeu isso desde o começo e ele foi e fez. Tanto que é o primeiro lugar e Nubank é história, né? Todo mundo sabe o valuation do Nubank, todo mundo sabe, então, vale muito. Então, é, 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 viu isso como uma oportunidade e deu super certo. Mas nem o Nubank, nem ninguém está conseguindo resolver direito a jornada do PJ. Porque uma coisa é você acessar o seu aplicativo do banco e dar um clique e foi para os dados e voltou um produto de serviço para você. Agora, suponha que nós dois tenhamos uma empresa e nós dois assinamos em conjunto, ou às vezes tem um procurador com um CFO. Então, quem autoriza o acesso aos dados? Sou eu, sou você, somos dois É um juntos. Então, desafio é, isso. um, é uma questão de poderes de alçadas, de assinatura,
mas que está endereçado. A gente acredita que até o final desse ano isso vai estar resolvido, e não só resolvido, como deliberado, né? Porque você tem que deliberar via, via ecossistema, o Banco Central aprova e aí depois vira produto de serviço, né? Não, Leva legal. um tempo. Por isso que hoje o Open Finance PJ, desses mais de 50 milhões de consentimentos que eu te falei, o PJ não chega a 2%. Não, Então, então tem bastante caminho por aí, vamos ter mas essa por que que o Banco oportunidade. Central tá de olho? Porque o grande dinheiro tá onde? É, Tá nas aí mesmo, tá empresas. aí mesmo. As empresas que tem o grande. É, volume aí E mesmo. aí tem uma coisa nova junto com o Open Finance, que é a duplicata escritural eletrônica, né? Isso está evoluindo bastante também, né? Tem evoluindo bastante porque toda venda a prazo, no final do dia pode virar um título para você descontar. Então é um título financeiro. Toda venda a prazo. E no mundo B2B, tudo é a prazo. Ninguém paga à vista. É difícil. Ninguém paga à Só vista. se for um desconto enorme. Só às vezes nem assim, porque fluxo de caixa é um negócio que, Isso né, aí. você vai girando. Então, pensa que só em PME nós estamos num mercado que só o gap, né, que é o quanto que as empresas querem de empréstimo, de crédito e não conseguem, Uhum. por ano é de 2,5 a 3 trilhões. Nossa, Trilhões. enorme. A gente não sabe nem quanto zero tem Não, um com trilhão, né? não, com Bilhão certeza. até a gente ouve por aí, mas trilhão a gente não sabe. Então é um problema gigante. O Banco Central sabe disso, todo mundo sabe disso, Uhum. e todo mundo quer resolver. A gente em uma ponta de inovação, Banco Central numa ponta mais burocrática de regulamentação, associações numa ponta de associar todo mundo para tentar resolver, é, enfim, os fornecedores e todo mundo lá, porque sabe que a hora que pegar, você vai estar falando com entidades que precisa de crédito. Legal. Porque o que que faz uma empresa sem crédito? Muitas vezes ela quebra, É, com certeza. né? Porque o giro é aquele negócio, né? Ou ela tem investidor ou ela tem crédito, né? E a realidade do PME é que não tem fácil, né? Não, Não com tem crédito certeza. fácil. Fernando, super legal esse bate-papo. Acho que o pessoal deve estar gostando de ouvir isso daqui. Interessantíssimo aí para o futuro aí das nossas relações com as empresas, né? Bom, vamos fazer um bate-bola final aqui, bacana, rápido, jogo rápido. Na sua opinião, o melhor conselho financeiro que você já recebeu? Bom, esse é fácil, né? Isso a gente aprende desde criancinha, quando vai na faculdade, etc., não colocar todos os ovos na mesma cesta. Que beleza. Essa é verdade. Essa é. E eu já tentei ir contra isso É, e me dei mal. olha Então, só, isso e é importante. quando a gente perde, a gente aprende mais, né? É, às vezes é fazer o básico, né? Fazer o simples, né? É É. fazer o simples, legal. Outra, um país que se destaca para você em inovação no setor financeiro. Olha, tem um país que todo mundo gosta, é assim, que as coisas acontecem, empresas maravilhosas estão lá e que inova no mercado financeiro. Não é os Estados Unidos, é o Brasil. É, eu pensei no Brasil mesmo. É incrível, assim, É, porque mesmo no âmbito do Open Finance, os Estados Unidos está longe. tá Assim, longe. nem os Estados O Unidos está pessoal assim. passa cheque direto ainda. O É, Brasil resolveu o que os Estados Unidos não resolveu nos anos 2000 com o é, SPV, que é o é, sistema de pagamento brasileiro, porque nos Estados Unidos não tem nem o TED e o DOC, né? é. É outras coisas, né? Então, os Estados Unidos vão, né? A gente tem aquela, né, achar que a gente é vira-lata, né? O brasileiro tem aquele negócio, né? Eu sou um vira-lata e tal, mas nesse quesito nós não somos, tá? A gente pode ensinar, inclusive. Beleza, aí quem correu? Bom, o Brasil fez o Pix foi o melhor do mundo, né? Porque tem o UPI, se não me engano, que é o nome do indiano, que é um sistema de pagamento indiano, mas ele é um pouco diferente. Mas ele se não me engano, ele é maior em volume, porque também nós estamos comparando com um país que tem quantas pessoas? Na Índia, bilhões, né? Tá aqui, não tem, mas o Pix é um sucesso absurdo. Onde o Open Finance evoluiu mais foi na Inglaterra. Então a Inglaterra fez um projeto de Open Finance antes do Brasil, mas errou em alguns requisitos básicos, desde a construção. Pegou, mas não pegou muito. O que que é bom? O bom é que a gente aprendeu. O que que a Inglaterra errou? Então, coisas assim, não combinaram um jeito padronizado de trocar dado. Então, pô, então pega dado de um, pega dado de outro, aí dá aquele trabalho para organizar tudo. Aí quando ficar difícil, a galera fala, vou fazer outra coisa, isso aqui tá muito difícil. O Brasil, ele resolveu desde o comecinho. Ele resolveu de uma forma que, olha, existe padronização, existe um monte de coisa. Então, facilidade na jornada. Agora tem jornada sem redirecionamento, né? Tem um monte de coisa que aconteceu que o Open Finance do Brasil pegou, né, tanto 50 milhões de consentimentos, ele vem evoluindo todos os dias, eles
colocaram a agenda do Pix como Open Finance, que é a iniciação de pagamento. Então, quando você faz uma iniciação de pagamento, que é por que que a iniciação de pagamento existiu? Porque você já fez uma compra com Pix no comércio eletrônico, é copia e cola. O cara gera um É QR isso aí. Code, você dá um clique, abre o aplicativo do banco, cola, espera chegar o retorno, volta no site, É isso aí. transação concluída. Não é legal. É. Não é legal. Agora, com a iniciação de pagamento, vamos supor que você compra recorrentemente num site específico, você faz uma autorização única, que ele você está na tela, você dá uma autorização, ele abre a tela do seu banco, que eles já trocaram Dá o por trás, ok. você dá o ok, a partir dali é compra com clique. Nossa, Você interessante. autorizou, você está com a sua senha, com o seu login, etc. Você autorizou, comprou, autorizou, comprou. Então, a Amazon tinha feito isso no cartão, que é o One Click Buy, e agora você consegue fazer isso com iniciação de pagamento. Então, na medida que essas coisas começam a ser implementadas pelo mercado, e como que eles conseguiram fazer isso com o Pix? Usando a mesma infraestrutura do Open Finance. Ah, Por quê? Porque o Open Finance tem essa história do consentimento. Eu dou o consentimento para você, vou dar um exemplo aqui, Mercado Livre, ir na minha conta do Bradesco toda vez que eu fizer uma compra e puxar. Aí você pode pôr um valor, até tal valor, até, né? claro. Até aqui você autoriza. Agora saiu recentemente o Pix recorrente, que é para pagar É isso. Netflix, pagar academia, pagar aula de inglês. Então, assim, tá inovando absurdamente. Então, o Brasil é um país que, assim, inegavelmente não tem como não aplaudir o que a gente está fazendo em termos Temos de. de aplaudir muito. Não, e ainda tem a duplicata escritório eletrônica, a gente nem falou, e ainda o Brasil ainda está desenvolvendo a própria blockchain, que é como se fosse um conceito de criptomoeda para rodar a infraestrutura financeira. Então, assim, tá. Bacana, vamos exportar esse tipo de tecnologia, gerar valor para o país. Isso mesmo. Bom, vamos lá, é a última. Sua maior conquista profissional até agora. Minha maior conquista profissional até agora é o que eu estou fazendo agora. Ah, Eu acho que poxa, essa é uma maravilha, de dar é, valor para o passado já foi, né? momento Agora que a gente vamos está. falar do que nós estamos falando agora. Então, Pois, Fernando, eu quero te dizer que para mim foi um prazer te receber aqui na Cint, trocar, aprender muito com você. Esse tema de Open Finance ainda vai aumentar cada vez mais. As portas estão abertas para você retornar. Muito obrigado. obrigado, Fernando. Valeu, obrigado.